Olá, vamos chegando, estamos ao vivo, entrei um minuto antes. Olá, Rogério, seja bem-vindo, tudo bem? Oi, Cris, tudo bom, Pipa, amiga querida, seja bem-vinda. Hoje nós vamos falar sobre como melhorar a nossa comunicação, como dar e receber feedback, que é um assunto desafiador, né, para o nosso dia a dia. Obrigada, sejam bem-vindos. Vamos esperar o pessoal chegar um pouquinho antes de eu começar. Vou aproveitar para tomar uma aguinha aqui, esquentar os motores e vamos lá. Legal, Rogério. Vou dar uma olhada sim no seu Insta. O pessoal tá chegando, né? Domingo, eu tive 2 domingos que eu não consegui participar. Um foi feriado, eu fiz uma enquete, o pessoal falou que não era legal fazer. E aí na semana passada eu tive um contratempo, também não consegui e tô retomando aos domingos. Então eu sei que isso faz cair um pouco a audiência, mas não tem problema, como eu falo, independente de ter 1, 2, 1 milhão, 1.000, nós vamos fazer e entregar o conteúdo que é o mais importante. Então hoje eu tô fazendo uma série, né, da inteligência emocional. Essa é a terceira da série, porque nós falamos já de como lidar com as emoções aí na pandemia, do que se trata, os pilares da inteligência emocional, que foram 4 pilares, e tanto a comunicação como o feedback, ele também entra em um dos pilares da inteligência emocional. Por quê? Porque é a forma da gente fazer a nossa gestão de relacionamentos. Se vocês assistiram a série 1, eu falei dos pilares, né, que é a autoconhecimento, autogestão, isso está ligado a você exclusivamente. E quando a gente fala de terceiros, de se relacionar, a gente tem a empatia, que também tem a ver com a comunicação, como também a gestão de relacionamentos, que é onde a coisa complica quando a gente fala de inteligência emocional. Então a gente já sabe que comunicação é muito importante para os nossos relacionamentos. Tudo que a gente quer fazer envolve comunicação, seja numa organização, seja você que é autônomo, seja você, enfim, em todas as áreas de atuação é necessário que você se comunique. Até mesmo aquela pessoa que, eu sou engenheiro, eu sou técnico, eu preciso ficar aqui na minha caixinha. E o que a gente vê são pessoas que estão aí, engenheiros, o pessoal da área técnica, TI, tendo que se relacionar, principalmente agora com métodos ágeis e as pessoas tendo que desenvolver transformação digital. Tudo isso impacta em como você se comunica e como você se relaciona. Então eu tô aqui, né, mesmo a Pipa que tem um negócio, né, tem uma padaria, tem que se comunicar, tem um monte de gente para tocar. Então assim, precisa ter essa comunicação bem apurada, conectiva, simples, para conseguir fazer aí com que ela seja efetiva. Então, o primeiro passo, existem alguns passos para a gente ter uma boa comunicação. Vou até dar uma passada sobre a comunicação não violenta, que foi uma das dicas que eu coloquei aí para vocês acho que 2 semanas atrás, de uma leitura, onde eu disponibilizei também no Telegram o PDF para vocês entenderem um pouco o que o Marshall Rosenberg falou em relação da comunicação não violenta, e eu vou passar um pouquinho por ela porque ela é importante também para a gente melhorar a nossa comunicação. Então, o primeiro passo para você, como que eu me comunico melhor, né? É a pergunta. A questão é você se observar, né? Então, observe como você se comunica, né? Porque o que acontece? Até comentei aqui também em um dos meus posts que a comunicação ela se dá 55%
sobre a comunicação não verbal. O teu corpo fala, né? Seguido da forma que você fala, que se eu não me engano são mais 7%, e são 13 a 15%, e somente 7% é o que você fala. Ou seja, 93% da nossa comunicação, ela se dá por quê? Pela forma não verbal. O corpo, ele fala, né? A gente sabe que o corpo fala. Então, é muito importante a gente entender observar como é a minha comunicação, né? Ela é mais imperativa, mais diretiva, mais autoritária, como que eu costumo imprimir essa comunicação, né? Então, é importante a gente se observar e entender. Um passo muito importante da comunicação é como você escuta, né? Você pratica a escuta ativa, você tem o treino, né? O exercício de escutar, porque muitas vezes a pessoa super se comunica, fala, mas ela escuta, porque a parte maior da comunicação é quando o que você fala, né, entender o que o outro ouve, entender o que ele entendeu, porque a comunicação boa, a prerrogativa da boa comunicação é aquela que a pessoa que está te ouvindo, com quem você está se comunicando, ela entendeu o que você de fato quis falar. Porque se ela não entendeu, se a conversa não decolou, o que aconteceu? Você não se comunicou bem. Então, a parte da comunicação é muito responsabilidade de quem a faz, né? Para ela ser realmente fluida, que a coisa aconteça. Então é importante, observa como você fala, depois você veja se você escuta de forma adequada, estruture as suas conversas, mesmo que você vá fazer uma conversa mais informal e tudo mais, qual que é o objetivo daquela conversa no final do dia? O que você quer passar? O que você quer que a pessoa entenda, o que você quer que ela faça? Porque geralmente quando você se comunica, parte de uma necessidade, né? Você tem uma necessidade, você quer algo com aquilo e aí você parte para se comunicar. Então você se observa, você escuta, tenha uma conversa estruturada. Quando você vai para uma conversa de forma estruturada, você tira um pouco da emoção da coisa, né? Você vai com ela mais, né, racionalizada, porque a gente tende em levar para as nossas conversas as nossas emoções e o nosso estado emocional. De repente você não está bem naquele dia, nossa, a conversa pode ser a melhor pessoa possível, pode ser que dê problema na comunicação, pelo estado que você se encontra. E há um detalhe, a comunicação não é só a verbal, né? É também a escrita. Então, assim, antes de você mandar um e-mail, um WhatsApp, poxa, dá uma olhada de como que você escreveu, dá uma relida, coloca uns emojis, faz uma forma de que ela fique mais palatável. Às vezes é bom você reler, até em voz alta, né? Para falar, pô, será que o tom que eu tô colocando aqui tá legal? Porque nos e-mails, né, eu costumo dizer que agora na era do WhatsApp, as empresas estão sofrendo muito por conta da comunicação, né? E ela, em todas as pesquisas de clima que eu faço, e primeiro ponto para ser resolvido é a comunicação. Por quê? A comunicação, ela é feita de pessoas para pessoas, por pessoas. Então, se ela é um problema, as pessoas também são a solução, né? E como que a gente faz isso? Com conversas estruturadas, entendendo o que se quer dessa conversa, qual o objetivo dela, né? Então, assim, manter o foco, porque às vezes eu acho muito engraçado isso, até mesmo em entrevistas, quando eu faço entrevista, você faz uma pergunta, a pessoa nem responde o que você perguntou, né? Hoje a gente tem um problema seríssimo na comunicação, que acho que um dos maiores ruídos é porque as pessoas hoje não escutam mais, né? Principalmente quando a gente pensa em serviços, prestação de serviços, varejo, então, meu Deus do céu, né? Eu fico assim indignada. Não tem uma vez que eu falo assim, olha, por favor, eu gostaria de uma Coca Zero. A pessoa pergunta, com gelo e limão? Eu falo, não, obrigada, só gelada. Vem o gelo e vem o limão.
né? Então, assim, as pessoas não escutam definitivamente o que a gente fala hoje em dia. Então, é importante você, quando você for conversar, fazer essa conversa com foco, com atenção. Oi, Paulo, seja bem-vindo. Olhar, né? Falar assim, gente, prestem atenção, escutem. Vai com essa conversa estruturada. Quando você vai fazer essas perguntas, é bom que você faça pergunta aberta. É assim mesmo, né, Cris? Eu imagino. Então, assim, faz as perguntas abertas, porque quando você faz pergunta fechada, a pessoa responde sim ou não. E aí não fica. A comunicação ela não desenvolve. Né? Então é importante você faz uma pergunta aberta, olha, como que você está se sentindo hoje? Ou qual a dificuldade que você está tendo nisso ou naquilo? Para quê? Para que a pessoa consiga, né, explanar, desenvolver essa conversa. Porque se você já faz uma pergunta mais fechada, né, tipo, olha, você gostou disso? A pessoa pode falar, não, não gostei. E acabou a conversa. Né? Então fica mais difícil. E o muito importante que eu gosto bastante de usar nas conversas que eu faço é parafrasear, né? Ou seja, quando você fizer, fala, checa no final, o que você entendeu sobre isso? Você quis, né, pergunta para a pessoa, checa se a pessoa entendeu o que de fato você está falando, porque às vezes a pessoa, ela, primeiro que corre o risco dela não ter te ouvido, né? Segundo, porque é importante checar. Para a pessoa realmente falar assim, você entendeu o que eu estou querendo dizer com isso? Aí a pessoa fala, não, entendi mais ou menos. Então aí você já consegue ir tirando as arestas, os ruídos, as sensações, porque toda conversa gera uma emoção, né? Aquilo que a gente tinha comentado, traz a emoção, traz as coisas, então é bem importante, uma aguinha aqui, que você tenha esse cuidado. E aí, eu comentei em relação à comunicação não violenta, né? Por que ela é importante dentro da inteligência emocional? Né? Por quê? Porque ela trata de uma questão, assim, a essência da comunicação não violenta é a compaixão, né? Então, ela tem que ser o pano de fundo dessa conversa, né? Então, a empatia. Então, antes de você, de repente, né, falar uma série de coisas para a pessoa, poxa, tenta ler aquela pessoa, o que aquele corpo traz, né? Ela tá ali, tá presente, né? Chama a pessoa para presença, fala, olha, eu quero você aqui 100% comigo. Porque aí você tá aqui falando, daqui a pouco a pessoa tá ali e não tá com você. Né? Então, fecha um combinado com a pessoa para que, de fato, ela entenda. Aí eu fiz aqui, muitas vezes quando a gente fala de comunicação não violenta, né? Olá, seja bem-vindo, Fábio. Às vezes a pessoa fala, não, nossa, mas eu sou tão educada, né? Eu falo de forma educada, eu trato as pessoas com respeito, eu falo de uma forma agradável, né? Eu sou simpático. E ser simpático é diferente de ser empático, né? E mesmo assim a comunicação não flui. Por que isso, né? Porque além dessa comunicação não verbal, quando a gente fala da comunicação não violenta, ela tem 4 princípios básicos, né? Então, primeiro é você não julgar. E é difícil não julgamento, né? Eu como coach e tudo mais, é um exercício você receber o que a pessoa te traz sem você julgar. Não existe certo e errado, existe que tem a questão ali da pessoa. Então é você avaliar o que ela está sentindo, não julgar, ver o que ela está trazendo, né? E perguntar como que você se sente em relação a isso, né? Por que você fez aquilo. Então, assim, vai perguntando e ao mesmo tempo dando a chance da pessoa responder para você, né? Porque senão fica um monólogo, né? Existe o monólogo e o diálogo. Tem pessoas que elas adoram ser um monólogo, né? Então aqui, enfim, fala e nem ouve, nem responde, não se preocupa com o que o outro tá querendo dizer. Tenta entender nessa comunicação qual é a necessidade que o outro te traz. Porque, em geral, quando alguém te chama para uma conversa
Existe uma necessidade por trás daquilo, né? Então, qual é a necessidade de fato que a pessoa tem em chamar você para essa conversa? Só que não tenta adivinhar, né? Porque senão fica aquela coisa que você tá tão pensando, né? A pessoa nem te falou, você já sabe a resposta, sabe aquela coisa? Então isso quer dizer que você está tentando adivinhar. Isso também não é legal, porque ele tira você do foco da conversa, leva você para os seus pensamentos e aí você não consegue ter uma conversa efetiva, uma conversa clara, né? Com atenção. Então é importante você também, além de entender a necessidade dele, né, perguntar qual é a causa do que está acontecendo. Além disso, dizer para o outro o que você espera dele. Porque muitas vezes a gente quer que a pessoa nos entenda e a gente acha que é óbvio. Né? Quantas vezes você fala, poxa, mas isso é óbvio, preciso explicar? Precisa. Por isso que a questão do parafrasear. Então, pergunta, valida. Porque muitas vezes você acha que você falou, que a pessoa entendeu, você saiu daquela conversa, não mudou nada, não adiantou nada. Parece que você falou para a parede, né? Por quê? Porque não teve todo esse espaço. Então, realmente dizer para o outro, olha, eu espero que você faça isso, eu espero que essa nossa conversa, eu tenho essa expectativa em relação a isso, né? Então, com isso você vai permeando uma comunicação mais bacana, mais fluida, com mais empatia, com mais respeito. Porque no geral, até fiz uma colinha aqui, gente, porque é muita coisa para eu lembrar, o passo a passo. No geral, o que acontece? Quando você... às vezes você fala, poxa, mas eu faço tudo isso e a minha comunicação não tá bacana. Muitas vezes a gente bloqueia, né? A gente bloqueia o outro quando a gente julga, né? Ou começa a conversa criticando, pondo uma crítica ali, né? Então, assim, o julgamento é terrível, a crítica também. O terceiro passo que, nossa, mela com toda a questão da comunicação não violenta e de compaixão, é você comparar, né? Olha, aquela pessoa fez isso e você tá fazendo aquilo. Nossa, comparação nunca é legal. Como também ameaça, né? Ou então de crítica, eu vou ameaçando, eu vou falar, se você não fizer isso, vai acontecer aquilo. Então esse tom de ameaça também não é legal. E também a questão das exigências, né? Quando você coloca, imprime uma coisa de tô exigindo, quero assim, é do meu jeito. Então isso também faz com que essa compaixão, essa comunicação violenta não violenta, né, caia por terra. Quando a pessoa sente que você não tem uma verdade, assim, um interesse genuíno, né, em relação a ela, porque o mais importante disso tudo, gente, é a gente ser humano, né, humanizar as nossas relações, fazer com que a pessoa entenda que você tem esse interesse, né, que essa comunicação seja bacana, que saia de lá com um problema resolvido, né, que estabeleça essa cultura de portas abertas, de transparência, de confiança, principalmente quando a gente está no mundo corporativo. É preciso estabelecer que, olha, como é que eu estabeleço confiança? Quando eu também dou margem para o erro. Porque se eu não der margem para esse erro, não der margem para transparência, né, ou ficar naquele controle absoluto das coisas, em geral a gente tem problema. Eu sou muito a favor, né, e é uma bandeira que eu ergo quando eu criei a minha consultoria, é da colaboração, né, de ser a empresa que hoje em dia, ou qualquer negócio que não exija, que não tenha, né, intrínseco a isso, a colaboração, e a pessoa como centro da estratégia, ela vai ter problema. Por quê? Porque as pessoas hoje elas querem, né, entender os porquês. Então, por que eu estou aqui? Por que eu estou tendo essa conversa? E as pessoas gostam de participar, né? Quando elas são convidadas a colaborar, quando você dá voz para as pessoas, elas de fato, elas se sentem mais comprometidas, o relacionamento flui melhor, né? E eu estou jogando para o lado mais empresarial, corporativo da coisa, mas isso serve para a nossa vida, isso serve para o nosso dia a dia, para nossas relações, para nossos relacionamentos pessoais,
né? Quantas vezes, às vezes, você precisa ter uma conversa difícil com o seu marido, com o seu filho, e como que eu falo isso? Como é que eu faço esse rapport, né? Que o pessoal da programação neurolinguística fala, né? Como é que eu consigo estabelecer um fio condutor e quebrar esse gelo, né? Até para a gente entrar num outro assunto, que é feedback, né? Então, quando você realmente tem esse interesse genuíno pela pessoa, a pessoa percebe que você quer que ela, né, que ela cresça, que essa relação se estabeleça numa base bacana, aí a coisa flui, né? Mas é sempre bom tomar esses cuidados, porque de fato o que a gente vê por aí é um desastre, né? São pessoas colocando, né, falando, colocando a sua autoridade, a sua relação, né, o seu poder dentro da empresa, de líder, de dono e etc., né, como máximo, e aí com isso você não consegue ter uma comunicação efetiva, né? Então é bem... Bom, acho que quem está chegando aí, seja bem-vindo. Tem uma pergunta aqui, pera um pouquinho. Acho que é uma pergunta. Não, não é. Bom, mas vocês podem perguntar, tá? Eu também gosto dessa interação, gosto da gente conversando. A ideia aqui não é que seja um monólogo, né? Nós estamos falando de comunicação. Então, se vocês tiverem alguma pergunta, podem me mandando em relação a isso. Então, para a gente ter esse início essa primeira premissa da comunicação, como fazer ela bem, é olhar para si, né? Resumidamente, para a gente entrar aqui no feedback, se observar, ter empatia, né? Ter essa conversa com o outro e ter que tomar muito cuidado nessa questão da conversa, que é a autorresponsabilidade, né? Porque toda vez que você não faz uma escolha, você joga a responsabilidade para o outro. Então, geralmente eu vejo muitas conversas, mas eu não decidi fazer isso, foi você que me mandou, ou eu queria ter feito de uma outra forma e você não fez, e por que não fez? Né? Então, quando a pessoa vem nessa defensiva de não ter tomado uma escolha em relação ao que está sendo tratado, já gera aí um outro ruído, né, da não responsabilidade pelas suas ações. Né? Então, isso é bem importante estar no radar, né, porque são desculpas que as pessoas acabam fazendo. E aí vamos falar um pouquinho. Alguém tem alguma dúvida sobre comunicação que vocês queiram colocar? Né? Como é que é aí com vocês? Aonde vocês têm mais problemas de comunicação que vocês sentem? Aonde tem um ruidinho? Contam pra mim antes de eu entrar em feedback, porque o feedback ele entra, né, dentro da comunicação, não tem como não falar que a comunicação acaba gerando esse feedback, né? O que é feedback? É a retroalimentação, né? É um termo que a gente vem extraindo aí da engenharia. Nós, RHs, né, usamos muito essa questão de feedback. E aí tem um ponto que eu sempre falo para todos os líderes que eu tive, né, a oportunidade de aprimorar e tudo mais, tanto como RH, como coach, como consultora, é a questão de que esse feedback ele tem que ser formal. Por quê, gente? Feedback informal. Oi, Paulo, seja bem-vindo. Feedback informal não funciona. Sabe esses feedbacks de corredor que você ou que a pessoa falou, você fala, olha, faz isso, faz aquilo, pô, legal, isso aqui não foi muito legal. Se ele não for estruturado, se não for um feedback, nem que seja os modelos novos que estamos colocando por aí, que são de check-ins, feedbacks mais diários, que tende a funcionar melhor, o feedback, quando ele não é formal, no ambiente escolhido, né, numa sala de reunião, de repente entregando um documento, ele não é percebido. As pessoas acham que é uma conversa e elas não entendem aquilo como feedback. Então, se você quer dar um bom feedback, faça ele de forma formal, né, a começar. Escolher o ambiente é importante, né? A gente sempre fala elogie em público, chame atenção no privado, né? Ninguém gosta de ser exposto. Né? Tem pessoas que têm menos problema, mas a grande maioria ninguém gosta de ser chamada atenção, de ter uma exposição em relação a isso. Então, escolher o ambiente é bem importante.
Comece sempre, apesar da gente falar que o sanduíche o pessoal já conhece, né? Quem não conhece muito de feedback, tem uma técnica muito utilizada, bem antiga inclusive, que a gente fala que é a técnica do sanduíche. Como que é essa técnica? E ela é a base, né, de todo o feedback. Se você começa aqui, né, com o pão aqui do sanduíche, falando as coisas boas, o lado positivo, o lado legal dessa pessoa, né, traz essa pessoa para a conversa. Aí depois você fala, né, no meio desse tempero todo, você conta o que de fato você quer falar sobre ele, né, qual o motivo da conversa, o que você quer que ele melhore, etc. Aí eu vou adentrar um pouco mais, só falando um pouco do sanduíche. E no final você fecha com pontos de melhoria, com coisas legais e potenciais para você seguir. Em resumo, né, que é o que antigamente se fazia, era muito disso. Só que acontece, as pessoas já entenderam que funciona assim, né, ao longo de empresas e tudo mais, as pessoas vão percebendo que tem mais ou menos esse formato. Então a pessoa já vai para a defensiva, né? Ela já entrou. Oi, Rejane, tudo bem? Seja bem-vinda. Então a pessoa já entrou na defensiva. Quando você vai para um feedback, alguém te chamou para uma reunião, a pessoa já fala: o que será que vem? Principalmente se isso não for se a empresa não tiver uma cultura de feedback, né? Se não tiver uma avaliação de desempenho, não tiver já isso dentro do seu DNA, né? Se não tiver, sempre vai falar: puxa vida, é uma conversa difícil. Se tiver, é bacana, porque aí você já pode começar essa conversa perguntando: poxa, e aí, como é que foi a rodada da avaliação de desempenho desse ano? O que você achou? Aí você já pode começar com uma conversa. É legal que o feedback seja formal, como eu falei, mas que ele seja um bom bate-papo, né? Para não ser uma coisa difícil de digerir, né? Então começa falando as coisas bacanas, sim, é legal você trazer o lado positivo, o lado dos resultados. É muito importante que o feedback seja descritivo, né? E específico. O que você quer tratar naquele feedback específico, né? Traga fatos e dados, porque contra fatos e dados não existem argumentos. Se você ficar só no subjetivo, e quando a gente fala de pessoas, a gente está falando de subjetividade, então o quanto mais a gente conseguir tirar a subjetividade da coisa, melhor para você, né? Você vai ser mais sucedido aí nesse feedback. Então, assim, descreva essa situação, o que de fato você quer que melhore, né? Então, o que aconteceu aqui nesse ponto específico? De repente a pessoa é desorganizada, de repente a pessoa procrastina, de repente o trabalho dela não vem nos prazos, né? Não sei qual que é a questão. A questão é que você tem que fazer com que aquilo não seja pessoal. Porque se você for na dor dela, na fraqueza dela diretamente, não é tipo, olha, como você sabe, você não é uma pessoa organizada? Não faz isso, né? Porque aí a pessoa vai simplesmente já colocar todas as armaduras na frente dela e aí não vai ter mais conversa porque ela não vai nem te ouvir mais. Então é legal que você tire o lado pessoal, então vai pro problema, né? Descreva realmente qual foi a situação. Olha, teve uma situação X, né, onde eu vi que teve uma desorganização aqui. E aí você vai exemplificando, teve tal impacto, né? Qual foi o impacto dessa ação, desse comportamento que gerou isso? Então você levou para o problema, para a situação, você tirou, né, a questão dela. Oi, Rô, seja bem-vinda. Você tirou essa questão do pessoal, né? Então já baixa as defesas. Já falamos de começar como um bate-papo, como uma coisa bacana. E aí a pessoa já vai entender. Então descreve, seja bem específico com fatos e dados, né, para não focar na pessoa. Comece também colocando a oportunidade da pessoa ouvir, né? E também você pode colocar as suas dificuldades, né? Como a gente falou na comunicação, hoje as coisas têm que ser mais humanizadas possível. Então, humaniza essa conversa, né? Quebra o gelo, fala, poxa vida, eu tenho. De repente você está falando desse fato da organização específico, que é uma fraqueza dela. Se essa falta de organização
ou de procrastinação também for sua, você pode até falar, poxa, eu tenho uma dificuldade com organização, eu entendo você, né? Então aí você começa também, principalmente quando você está numa posição de líder, parece que você não erra, parece que você é demais, né? Então, seja bem-vinda, Paloma. Então, sair um pouco desse pilar de eu sou o supra-sumo, né, o super-mulher, o super-homem, é legal porque você humaniza. E eu sempre gosto, gente, que você transforme as coisas com que você tenha realmente um interesse genuíno na pessoa. Porque quando você tem verdade, né? Quando você tem esse interesse de fato de fazer com que as pessoas melhorem, porque se você é líder, poxa vida, tem coisa mais gostosa do que você ajudar a pessoa de uma forma construtiva na evolução dela, no desenvolvimento dela? Isso para mim não tem preço, né? Por mais que sejam às vezes conversas difíceis, mas vale muito a pena quando você vê o progresso, né? Quando você vê que, Cris, obrigada, obrigada. Então, é isso que é legal, quando a pessoa realmente enxerga que você está vendo um ser humano, que você está se colocando no lugar. Então, assim, humaniza, e eu acho que o mais legal do feedback é que, gente, tem pessoas que fazem do feedback uma reunião de debate, né? Como se fosse ali eu preciso ganhar. Não tem ganha-ganha, né? Eu acho que o ganha-ganha é quando todo mundo sai bem da reunião. Quando a pessoa entende o que aconteceu lá, quais foram os pontos apresentados, e mais do que isso, você tem que falar para a pessoa, você entendeu? Se oferece para ajudar. Assim, tem algo que eu posso fazer para te ajudar? Poxa, que legal, né? A pessoa tá falando que eu preciso melhorar, ela tá sendo empática comigo, tem um interesse genuíno por mim e, puta, ainda tá me oferecendo ajuda. Cara, esse feedback vai ser show. A pessoa vai sair de lá, não, ela vai pedir feedback, né? Porque o maior problema de dar e receber feedback é aquela coisa, se não tem a cultura, né, fica aquele medo, aquela coisa. Mas se você começa a imprimir uma cultura, poxa, faz isso uma vez por mês, faz trimestralmente, faz semestralmente. Agora, essa coisa da novidade agora é o check-in, né? Todo dia. Todo dia você passa aí, como é que tá, tal, tal, tal. Eu, sinceramente, acho que todo dia é muito, né? Embora tenha aí uma falange aí de RHs, de transformação digital que está fazendo, até por aplicativo, eu acho que perde a humanização, né? Então, eu ainda sou muito a favor do olho no olho, do vamos ver o que está acontecendo, porque, gente, o brilho no olho fala. Eu falo, se você é líder, você sabe quando a pessoa, você percebe quando a pessoa tá bem, quando ela não tá bem, porque a gente falou lá na comunicação, 93% é o corpo que tá falando. Né? Hoje mesmo eu fiz um pedido pro meu marido, eu falei pra ele, você compra pãozinho pra mim? Ele tava se trocando pra andar de bicicleta. Aí ele não falou que não, mas o corpo dele falou, puta, que saco, vou ter que ir lá primeiro. Então o corpo ele fala, sem a pessoa precisar falar. E é isso que a gente tem que ter, essa sutileza, porque tanto a comunicação quanto o feedback, eles são sutis. Né? A forma de você falar, que às vezes, por exemplo, eu sou uma pessoa, aí entra na questão do DISC, que eu gosto bastante de usar, nos meus processos de coach e tudo mais, que são os estilos de personalidade. E tem alguns estilos de personalidade, e tenho um deles que é o D muito alto, que é o da execução muito alto. Então eu sou muito diretiva, muito objetiva, muito prática. E às vezes eu tenho que tomar cuidado, porque as pessoas acham que eu estou brigando, né, pela minha forma de falar. Então é isso que eu falei no começo, observa como você fala, observa o seu tom de voz, observa se você é imperativa, porque geralmente, como eu sou muito objetiva e prática, parece que eu tô mandando, parece que eu sou autoritária, mas não é isso, é a forma, porque eu sou rápida, eu sou prática, quando eu vi já falei. Então às vezes eu preciso me policiar, muitas vezes eu preciso me policiar porque eu sou mal interpretada. E às vezes é isso, você tem que olhar para você e falar, poxa vida, como que é o meu estilo de comunicação? Né? E ver se realmente você é a pessoa mais do controle, enfim. Seja bem-vinda, Ellen.
Tudo bem aí? Estamos falando de comunicação, feedback. Então, assim, não faça do feedback um debate. Comece a colocar isso como uma cultura. Faça de forma humanizada. E aí, além do feedback, né, que eu quero já colocar aqui, porque o feedback nada mais é que você vai olhar para o retrovisor. Né? O que as empresas estão percebendo que não adianta mais só olhar para o retrovisor. E aí a gente tem falado de um termo que já desde 2016, 2017 começou a aparecer por aí, que é o feed forward, né? Que é o que? Vamos olhar para o futuro. Vamos ver o que esse futuro nos reserva. Então, todo esse feedback, se ele for dentro de uma situação específica, com fatos e dados, trazendo realmente a questão, e você falar, olha, desse feedback, vamos olhar para o futuro, né? E aí aí você conseguir linkar o feedback de algo que aconteceu para o futuro, uau! Né? Aí você vai ter o negócio fluindo, a pessoa vai entender o porquê que você está falando aquilo e seja claro e específico da sua necessidade e da sua expectativa. Olha, com essa conversa, a minha expectativa é que você melhore esse ponto, esse ponto, esse ponto. Para quê? Porque eu tenho o pra quê, gente, é muito bom. Tô fazendo isso, pra quê? Sabe? Às vezes você fala, tem que se perguntar 5 porquê, 5 pra quê, e aí você vai descascando aí a cebola, né? Ou tirando as pétalas de rosa, para quem gosta, para chegar na causa raiz da questão. Porque às vezes aquele feedback, se ele for superficial também, ele não traz, né, a reforma que a gente está querendo, o ajuste que a gente está querendo fazer pensando no futuro. E chamar a pessoa também para responsabilidade, porque eu acho que tem essa questão das empresas hoje acabando não deixando claro os seus porquês e não chamando as pessoas para responsabilidade da forma correta, né? Muitas vezes vem pelo controle, vem pela né, aquela coisa do eu mando, você obedece, quem obedece que tem juízo, e não existe mais isso, né? Como eu tô falando, tem a questão da colaboração, as pessoas hoje querem colaborar, querem participar, né? Quando você participa, quando você colabora, o que acontece? Você se engaja. Quando não tem participação, quando alguém vem e fala, faz isso, não explica para você o porquê que você tem que fazer, qual é a razão daquilo, a chance daquilo não ter o engajamento que se espera é muito grande. Então, assim, seja claro, coloca lá a sua dor, coloca os seus porquês, por que a gente está tendo essa conversa, onde a gente quer chegar, né? Fala, olha, eu tenho esse plano para você, né? Quais são os planos que eu tenho para você? Poxa, se você melhorar isso, isso e isso, eu vislumbro que possa ter, mas faça promessas também verdadeiras. Se não tiver que prometer, não promete, né? Para prometer e não cumprir, também não adianta, né? Então, assim, faça né, olhe o contexto e veja, olha, tenho esses planos. E olhar para o futuro, tendo essa comunicação fluida, estruturada, observando a forma, observando como que se faz isso, deixando claro que se precisa mudar. E aí as coisas vão automaticamente fluindo, as pessoas vão ficando mais engajadas, mais compromissadas, porque no fundo, gente, as pessoas querem ser tratadas como pessoas, querem ser respeitadas, né? Por isso a comunicação não violenta, com esse pano de fundo da compaixão, que é a essência da comunicação não violenta. Ali faz tanto sentido quando a gente coloca isso para as empresas, né? E hoje a gente está vendo uma comunicação muito atropelada por conta de WhatsApp, né? Tem gente que quer resolver tudo pelo WhatsApp hoje, não quer nem pegar o telefone e ligar, né? Quiçá marcar uma reunião, né? Nem que seja com uma videoconferência. Então, assim, tem muito ruído por conta disso. O WhatsApp, eu acho que tanto... O e-mail já era um problema, quando a gente fala de comunicação, e o WhatsApp veio piorar, né? Então, ele é bom se bem utilizado. Então, para alguns tipos de conversa, não vai ser no WhatsApp que vai resolver, gente. Não vai ser, né? Então, chama uma conversa, senta, olho no olho. Se não der para ser presencial por conta da pandemia, que seja numa videoconferência, mas olha, porque o corpo fala, senão você não vai ser bem sucedido nessa conversa. Então, um pouquinho disso, né? Eu dei o como fazer em cada uma das situações. Ficou claro para vocês? Tem alguém que queira colocar alguma dúvida? Manda aqui
na pergunta que vou ter muito prazer em responder. Conta pra mim como é que tá sendo a comunicação aí de vocês, nos relacionamentos, nas empresas, tá fluindo, não tá fluindo? Como é que tá aí? Contem pra mim. Alguém quer dividir alguma coisa? Alguém quer fazer alguma pergunta? Colocar alguma situação? Vocês estão tímidos hoje, hein? Bom, então vou ficando por aqui. Quero agradecer todo mundo que esteve aqui presente. Agradecer também quem vai ver essa live gravada. O objetivo é isso, que a gente consiga realmente estabelecer melhores relações com uma inteligência emocional, que é a gestão de relacionamento, onde a comunicação entra, para que a gente consiga lidar melhor com as coisas, lidar melhor com as pessoas, ter relacionamentos melhores, genuínos, né, onde a gente tem interesse pelo humano, porque quando a gente começa a estabelecer isso, todo mundo ganha, né? É um ganha-ganha. E é assim que o feedback tem que sair, que a comunicação tem que acontecer, e isso a gente vai deixando as coisas mais legais. Bem legal, Cris. Pipa, se policie, porque a gente não percebe muitas vezes a forma, né? Principalmente quando você está na correria, está no dia a dia. No geral, você fala, olha, faz isso, faz aquilo. Blablabla. Quando você vê, a pessoa tá só... não tá nem entendendo por que ela tá fazendo, sabe? Então, o primeiro passo para uma comunicação ser boa é você observar como que você se comunica, né? Como que é a forma, qual que é o tom, como que você fala. Porque é normal que as coisas aconteçam dessa forma, né? A Jaque está chegando agora. Jaque, estamos acabando, estamos encerrando aqui a live. Falamos de comunicação, de feedback, mas pratiquem, porque é uma prática, né? Tudo que a gente fala quando lidar com o outro, e isso parte do autoconhecimento, é prática. E tudo é treinável, né? O que é legal é que é treinável, dá para praticar, né? Toda habilidade é prática e repetição. Quanto mais você repete, quanto mais você pratica, mais aquilo vai tomando o corpo, é como se fosse um músculo, e mais a gente vai ficando consciente. Quando a gente traz para a consciência, a coisa fica muito legal. Gente, muito obrigada, gratidão por esse domingo. Domingo que vem tem mais. Coloquem para mim, mandem direct de assunto que vocês queiram que eu fale aqui. E vai ser um prazer. Eu vou falar um pouco essa semana sobre autogestão, né, dos 3 R's da retomada aí para quem quer fazer gestão de negócios. Então, assim, vou entrar um pouquinho. Estou falando muito de desenvolvimento humano, mas vou falar também de desenvolvimento de negócios. E isso vai ser um pouco o tom da próxima semana. Fechando aqui a inteligência emocional. Ótima semana para vocês e obrigada por estarem aqui comigo. Foi muito bom. Um abraço. Tchau, tchau.